A gente sempre precisa, né, quando tem algum problema jurídico, de um profissional do direito. Então, como que está o trabalho deles nesse momento, né? Então, a gente vai abordar esse tema aí com a nossa entrevistada, a presidente da OAB, doutora Maria José, que eu deixo o nosso bom dia para ela também. É isso aí, a doutora Maria José Soares, né, que é a entrevistada de hoje, presidente da OAB Osasco, também está conosco já ao vivo por Skype. Bom dia, doutora. Muito bom dia, Adriano Timóteo. Muito bom dia, Vanessa Dainese. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa manhã de segunda-feira. Agradeço a oportunidade do Jornal Giro por poder falar a advocacia de Osasco e de toda a nossa região. Tá joia, doutora. Nós que agradecemos a senhora por ter aceito o convite. Vanessa Dainese começa então a entrevista com a doutora. Pode começar, Vanessa. Bom, doutora, mais uma vez, bom dia. Eu queria começar a nossa entrevista falando um pouquinho sobre essa questão do isolamento, né? E que tem afetado muitos profissionais e também os profissionais do direito, né, da advocacia. Quais são os principais impactos que a senhora está vendo no trabalho dos advogados nesse momento de pandemia, onde o isolamento está sendo tão solicitado? Quais são os principais aí impactos para o advogado? Então, Vanessa, a pandemia, com certeza, trouxe uma nova dinâmica de trabalho para os escritórios de advocacia, com certeza. A maioria passou a adotar o modelo de home office, e o advogado exerce um papel fundamental, como você disse aí no início, na retomada do crescimento e recondução da economia do nosso país, porque o advogado atua como um pacificador social, e ele tem uma missão de zelar pelo direito de quem está no meio dos conflitos e litígios de toda a natureza nessa seara pandêmica. E sem sobrecarregar o judiciário, nós precisamos encontrar meios para que as empresas, os empregados, as partes nas relações de direito privado, para que todos, com muito bom senso e bastante critério, resolvam os seus problemas, dando, né, fôlego para todos passar por essa situação sem muitas sequelas. Sequelas todos nós vamos ter, mas temos que agir agora de forma bastante cautelosa. Há muitas diferenças na nossa classe, Vanessa, de profissionais, e há muitas diferenças, eu digo, de categorias de profissionais, levando em consideração a capacidade econômica, né, dos profissionais mesmo. Há muita diferença e diversas categorias também de problemas, né? Dependendo do ângulo que se examina a questão, nós devemos levar em conta, inclusive, a própria questão do gênero. Aqui é relevante. Nós temos advogados e advogadas enfrentando diferentes problemas. Temos profissionais autônomos, que é a maioria, né? Temos o advogado empregado, o advogado recém-formado, que ainda não conquistou uma carteira de clientes, o advogado mais antigo, né, que não se familiarizou ainda com a era digital, o advogado de grandes escritórios. Então, se olharmos para essa diversidade de problemas e de profissionais, né, há diferentes tipos de problemas nesse cenário. Mas eu diria que o problema mais comum que a maioria está enfrentando é com a falta de estrutura para um trabalho em home office completo. Tá? Então, você imagina, né, Vanessa, nessa pandemia que estamos sofrendo, o trabalho em home office, ele exige muita disciplina, ele requer um ambiente adequado para a devida concentração, estudo, né, do profissional, o acesso a ferramentas de tecnologia. E você veja, a maioria das famílias está em quarentena, estão em casa com seus filhos, às vezes com pais idosos, as escolas estão fechadas e as aulas estão sendo oferecidas de forma remota. Então, o problema é muito grande. Toda essa situação exige, imagine, uma criança que precisa fazer aula remota, precisa de computador, e o pai ou a mãe são advogados, precisam de computador. Então, a casa vai ter que ter 2 computadores. É complicado. Então, para a maioria, a dificuldade começa por aí. E como trabalhar no meio dessa rotina toda modificada? Então, como todos estão tendo que fazer os seus deveres pela internet, né,
nós percebemos que o advogado está encontrando dificuldade em desempenhar a sua atividade em home office. Tá? E aqui é relevante até destacar, eu disse que a questão de gênero também, nesse momento, é importante, é relevante, porque as advogadas enfrentam maiores dificuldades nessa situação. Porque, apesar dessa igualdade de gênero estar bastante avançada, né, a conscientização das pessoas, existe já a igualdade formal na Constituição, mas não há como negar uma maior participação e responsabilidade da mulher em certos papéis. Mãe é mãe, por exemplo, nesse papel de mãe, ela é insubstituível. Então, as mulheres sabem do que eu estou falando. Para as mulheres, a situação é mais complicada ainda, porque ela tem que atender prazo, ela tem que cuidar do filho, a lição, a aula que é remota, acompanhar toda essa dinâmica, não é fácil. Então, são muitos problemas que precisam ser considerados. Doutora, pode ocorrer prejuízos, né? Por exemplo, não sei como que estão sendo realizadas audiências nos fóruns, né? Tanto de Osasco e da região. Pode ocorrer prejuízo nesses processos? A gente sabe, por exemplo, tem processos criminais, tem processos de vara da família, que decidem aí futuro de crianças. Pode ocorrer muito prejuízo, já que a gente já está em maio, né, caminhando aí, a gente nunca sabe quando essa questão do isolamento vai ter um final, né, e as atividades serão retomadas. Pode ter muitos prejuízos jurídicos aí, perdas de prazo, pode ter algum problema maior aí para os advogados futuramente? Prejuízo sempre é possível, Vanessa. Os fóruns estão todos fechados, né? E nós tivemos inicialmente uma suspensão dos prazos processuais, que já foram retomados. Na maioria dos tribunais, os prazos dos processos eletrônicos foram retomados, mantém-se suspensão apenas dos processos físicos. E no que se refere às audiências, né, é uma questão muito, muito complicada nesse momento. Num primeiro momento, as audiências também estavam suspensas, já que os fóruns estão fechados, os prazos todos foram suspensos, no primeiro momento foram suspensas as audiências também. Mas agora, no que se refere às audiências telepresenciais, a OAB, inclusive, na semana passada, teve uma modificação desse status. Como eu estava dizendo, no primeiro momento elas foram suspensas, mas agora foram retomadas as audiências telepresenciais. Então, naquele cenário que eu te falei na questão anterior, muitos advogados não têm estrutura para fazer uma audiência telepresencial. Então, na semana passada, na primeira decisão do Poder Judiciário em fazer audiências telepresenciais, abriu-se a possibilidade das partes se manifestarem, dizendo se concordavam ou não com as audiências. Mas na semana passada nós tivemos uma outra decisão do Poder Judiciário, entendendo que podem ser feitas as audiências de qualquer maneira. E por que isso? Porque existe uma previsão legal para essas audiências, né? No artigo 6º, do Código de Processo Civil de 2015, o Código estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito, justa e efetiva. O Poder Judiciário acha que o Poder Judiciário não pode parar, né? Esse serviço é essencial e não pode parar. Então, ele quer retomar, de qualquer maneira, os atos processuais para que os processos continuem andando e que a justiça continue sendo distribuída aos jurisdicionados. Então, o Poder Judiciário não quer parar. Mas, como eu estava dizendo, a questão das audiências telepresenciais, a OAB vê assim, um problema muito sério. Inclusive, eu disse do ofício, né, que foi encaminhado pelo presidente da OAB de São Paulo, né, ao presidente do Tribunal de Justiça, pedindo esclarecimentos a respeito dessas audiências virtuais adotadas
durante essa época de pandemia, né? O judiciário está trabalhando remotamente, como eu disse, os fóruns estão fechados. Então, os juízes, os funcionários estão todos trabalhando remotamente, protegidos de contágio. A OAB pediu esclarecimento, principalmente em hipóteses que poderiam resultar em violação aos direitos e prerrogativas da advocacia, com a possibilidade, por exemplo, de um magistrado dispensar a anuência das partes para a realização da audiência, pois a medida, né, essa medida, ela fere as prerrogativas e os interesses, né, da boa atividade no exercício profissional da advocacia. E, consequentemente, né, os postulados do devido processo legal e da ampla defesa. Porque num cenário como esse, a ampla defesa fica prejudicada. Tá? Esses princípios da ampla defesa, do devido processo legal, são garantias constitucionais. Nessa questão também há a questão da diversidade, como eu falei na questão anterior, da classe de advogados. Como eu disse, né, critérios socioeconômicos, critérios etários, de capacitação profissional, tudo isso precisa ser levado em consideração. As audiências virtuais exigem conhecimentos e habilidades em tecnologia que não se pode impor aos advogados, porque não se trata de requisito legal para o exercício profissional. Nós temos muitos advogados já muito experientes, porém mais antigos, né, que não dominam a tecnologia. Tá? E nós não podemos impor isso ao advogado, porque estaríamos aí impedindo o advogado de exercer a sua atividade, se ele não tem esse domínio. Então, essa questão precisa ser implantada gradativamente, com muito critério, e não assim, de repente, numa situação que já é traumática. Vamos colocar ainda mais uma dificuldade? Então, o Poder Judiciário, ele parte da premissa de que todos os advogados dispõem de microcomputador, dotado de sistema de webcam, de microfone, de conexão com a internet eficiente, e ele desconsidera as recomendações de isolamento social que levaram o advogado a optar pelo exercício, né, da sua atividade na modalidade de home office. Então, essa questão das audiências telepresenciais é uma questão que nos preocupa muito. E veja, por exemplo, numa audiência em que se precisa ouvir testemunhas, quem é que vai ficar encarregado de dotar a testemunha dos equipamentos necessários para ela prestar o seu depoimento? E a parte? Muitas vezes a parte também é pessoa não abastada, não tem um computador à disposição. O Brasil real não é esse, né, que o Poder Judiciário está pressupondo. O Brasil real é composto de pessoas que trabalham, que ganham salário a maioria ganha salário mínimo, e a média do salário é de 2 salários mínimos da nossa população. Uma o Poder Judiciário precisa levar em consideração essa realidade. Não é possível impor uma audiência telepresencial de forma horizontal e pressupondo que todos terão condições de atender a essa exigência. Os processos realmente precisam andar. O Poder Judiciário não pode parar, mas não dessa forma. É preciso critério, né? O tribunal também não especificou se haverá tolerância, ou seja, se o advogado tem dificuldade com acesso, cai o sinal, enfim, acontece tanta coisa. Eu mesma aqui, na minha casa, fazendo live, fazendo entrevista, caiu o sinal e eu não consegui recuperar. E isso está acontecendo, porque dizem os especialistas na área de informática que tem muita sobrecarga e que isso às vezes atrapalha. Não sei se isso procede, mas todos nós estamos sujeitos. E o Poder Judiciário também não disse essa questão, né? Se a audiência atrasa porque o advogado não conseguiu entrar ou o sinal dele não sustentou a conexão, como é que fica? Essas dificuldades tecnológicas, como é que fica? O advogado vai sofrer prejuízo, as partes vão sofrer prejuízo nos seus direitos. Então, Vanessa, é possível sim
que essa questão traga prejuízo se o Poder Judiciário não tomar cuidado com as imposições que ele tem feito. Mas a OAB está atenta e a OAB está a todo momento verificando o que é possível fazer para que esses prejuízos sejam menores possíveis. Okay? E, doutora, a senhora acha que essa categoria poderia ser só para alguns tipos de caso? Por exemplo, a senhora falou de ouvir testemunhas. Geralmente, alguns processos, principalmente os criminais, envolve ouvir algumas testemunhas, às vezes até um número maior, e que poderia ser comprometido, né, o resultado devido a esses apontamentos. A senhora acha que deveria ser utilizado só para alguns casos, os casos mais urgentes, que precisam de uma solução, por exemplo, para a família, que é algo que talvez precise de uma solução, definição de valor de pensão, deveria ser só para alguns casos e não para todos? Então, Vanessa, é exatamente nesse ponto que a OAB bate, né, para que seja mantido a possibilidade das partes se manifestarem. A parte que quer fazer audiência, ela tem urgência, ela quer fazer audiência, ela está preparada com os equipamentos tecnológicos, tudo em ordem. Então, ela faz a opção por fazer audiência. E não o Poder Judiciário impor audiências telepresenciais para qualquer processo. Então, eu acho que a questão está aí, a solução está aí. É o Poder Judiciário abrir a possibilidade. Ele diz que está disposto, está apto a fazer as audiências telepresenciais, e ele coloca para as partes, e as partes, os advogados das partes, é que vão decidir se aceitam ou não, se querem ou não realizar a audiência. Então, aí entra nessa questão, todas, enfim, a área da família, a área do direito criminal, em todas as situações, as partes, os advogados das partes é que vão ponderar e verificar a possibilidade de se fazer a audiência. Doutora, só para complementar, né? Existindo essa possibilidade das partes se manifestarem, eu acho que a questão está resolvida, porque o processo, esses casos urgentes, né, ou quando o advogado vê urgência e quer realizar audiência, ele vai se preparar antes e vai dizer que quer que seja realizada a audiência. Então, aí não haverá, a possibilidade de prejuízo, ela fica muito reduzida. Sim. A senhora falou sobre essa questão de alguns advogados, ainda não mais antigos, não estarem familiarizados com as questões tecnológicas. A OAB está oferecendo algum tipo de suporte para esses advogados nesse momento de pandemia? E para completar, houve um aumento da procura aí dos profissionais do direito pela OAB nesse momento? Então, a OAB ela está oferecendo, sim, muitos suportes, né? Nós temos, eu posso falar de tudo que a OAB, das coisas que a OAB tem feito, dentro desse contexto, sim, inclusive essa questão das audiências. A OAB desenvolveu agora, né, nessa semana que está tudo, a gente está tendo que se reinventar profissionalmente, né, desenvolveu um manual de audiências e julgamentos telepresenciais. Está disponível no site da OAB de São Paulo, né, esse manual que orienta, que ajuda o advogado, dá todos os caminhos para ele fazer audiência, né, telepresencial. Então, é uma ação, né, de suporte muito importante que a OAB está oferecendo. Ela também desenvolveu um tutorial, tá, que orienta a advocacia sobre como proceder em casos assim, de atendimento remoto de pessoa em situação de cárcere. Tá? Então, em parceria com a Secretaria da Administração Penitenciária, a SAP, a OAB escolheu a ferramenta para viabilizar o atendimento de presos por seus respectivos advogados por meio de videoconferência. Tá? Então, aqui não é audiência, né, não é audiência, é sim o atendimento do preso, né, do cliente, né, do advogado criminalista que está preso, e ele precisa ter contato. Então, existe agora essa possibilidade de videoconferência. Então, o advogado pode conversar com o preso por meio
dessa tecnologia sem precisar se expor ao risco, né, de contágio. Além disso, né, a OAB, acho que na semana, 10 dias atrás, disponibilizou também um aplicativo chamado Radar OAB São Paulo. Nesse aplicativo, os advogados podem relatar problemas em tempo real, problemas que ele está enfrentando na sua atividade, né, em tempo real. Então, essa ferramenta foi criada para auxiliar na identificação e mapeamento de problemas enfrentados durante o exercício profissional e perante os diversos órgãos e instâncias do judiciário e da administração pública. Tá? Também a OAB obteve uma resposta favorável em ação, né, movida pela OAB, para evitar a suspensão de pagamento de precatórios, porque o governo já queria suspender o pagamento de precatórios. Né? Precatórios, todos sabem, são créditos que as pessoas têm com o governo e que enfrentam aí uma fila para recebimento, já desde quando foi publicada a Constituição de 88, e foi postergado de forma bastante longa, em parcelamentos assim, de dezenas de anos, o pagamento desses precatórios. Então, o advogado, quando ele tem um honorário também para receber do poder público, que ultrapassa o pequeno valor, né, que ele não pode levantar por meio de RPV, é um valor que excede, então ele tem que receber por meio de precatório. Então, tem muitos advogados que também esperam o recebimento desses precatórios. E muitos clientes também. Em ações que o advogado trabalha pelo êxito, precisa primeiro receber o cliente, receber o precatório, para depois o advogado receber os seus honorários. E o governo, com essa crise do Covid-19, queria suspender o pagamento dos precatórios, mais uma vez. Isso é terrível, né? E a OAB prontamente conseguiu uma decisão favorável para evitar essa suspensão. Então, os precatórios vão retomar o prazo, o pagamento normalmente, né, pelo prazo que já estava postergado por legislações anteriores. Tá? Outra coisa que a advocacia também poderá validar o seu certificado digital por meio de videoconferência. O certificado digital é uma ferramenta de trabalho para o advogado, porque os processos hoje, a maioria, são digitais. Então, a assinatura tem que ser por meio de certificado digital. E sem certificado digital, o advogado não consegue acessar o processo. Então, se vence o certificado digital, o advogado tem que ir até a OAB para fazer a revalidação. E, nessa situação de afastamento social que estamos vivendo, a OAB, então, possibilitou validar o certificado digital por meio de videoconferência. Esse certificado terá uma validade reduzida, vai valer por 1 ano, mas é uma forma de resolver uma questão imediata, né? Em Osasco, especificamente, a OAB de Osasco continua fazendo a validação dos certificados digitais de forma presencial, mas com bastante cuidado. Nós temos um plantão que funciona, não parou, né? A nossa subseção ela continuou funcionando sempre, mas de portões fechados. Ela só funciona para serviços urgentes, essenciais, como, por exemplo, a renovação do certificado digital. Nosso funcionário, Jorge, o São Jorge, eu costumo dizer lá na OAB, porque o nosso socorro, nosso faz tudo, o Jorge é o nosso São Jorge. Ele marca, né, presencialmente com o advogado, um de cada vez, todos usando máscara, todos com os devidos cuidados, cumprindo os protocolos sanitários. Então, na OAB de Osasco, a gente tem feito a revalidação de forma presencial, mas o advogado que quiser fazer por videoconferência, esse serviço também está à disposição no site da OAB. Além disso, a OAB também prorrogou o prazo para pagamento das anuidades, tá? Após o mês de setembro. Tá? Se até lá as coisas ainda não se resolverem, certamente haverá nova prorrogação, mas pelo menos depois de setembro. E também instituiu, né, a OAB
de São Paulo instituiu um auxílio denominado benefício alimentar temporário, destinado à aquisição de gêneros alimentícios pela classe advocatícia, tá? O auxílio é de R$100 por 3 vezes. Então, o advogado pode, ele solicita e recebe 3 meses R$100 para compra de alimentos. Muitos criticaram esse valor, né, na nossa classe, muitos advogados falaram que era pouco, mas imagine que no estado de São Paulo, o valor excessivo iria quebrar o nosso orçamento, né? Então, com esse valor, foi disponibilizado, já, se não me engano, até a semana passada, 15 mil advogados tinham feito, requisitado esse valor. Então, significa que os advogados que estão necessitando estão se socorrendo desse valor. E, para eles, esse valor está sendo importante para a compra de alimentos de primeira necessidade. Além desse benefício, a OAB mantém a CAASP, né, a nossa Caixa de Assistência ao Advogado de São Paulo, ela mantém também uma série de benefícios, inclusive com valores muito expressivos, muito maiores, só que aí são situações de invalidez, né, de doença grave, aí são outras situações que precisam ser comprovadas, etc. Mas nesse momento de pandemia, existe esse socorro urgente. Na UAB de Osasco, nós também adotamos uma campanha para distribuição de cestas básicas para os nossos colegas que estão passando por dificuldade nesse momento. E nós entendemos que é um momento difícil, que muitos colegas vivem, por exemplo, tem colegas que são especialistas em fazer audiências. Um exemplo, tá? As audiências ficaram suspensas e está essa discussão sobre audiência telepresencial. Enquanto os fóruns não reabrirem, as audiências presenciais não vão acontecer. E esses advogados especialistas em audiências ficam sem fonte de renda. Então, nós temos consciência que são muitos problemas que a classe enfrenta. Então, a OAB de Osasco também está distribuindo cestas básicas para os advogados para ajudar nesse período de dificuldade. Né? É o que nós estamos podendo fazer nesse momento. E também temos a nossa farmácia, né, a farmácia que está funcionando. A farmácia também tem o sistema de delivery, isso a farmácia de São Paulo, né, a farmácia de São Paulo, da UAB de São Paulo, tem o sistema de delivery que os advogados podem também se servir. A farmácia de Osasco está atendendo presencialmente, está fazendo um atendimento diário se não me engano, até às 15 horas, tá? Na dúvida é melhor ligar para saber lá direitinho qual é o horário, tá? E por último, também temos uma disponibilização de uma plataforma de atendimento psicológico virtual na CAASP, né, a nossa Caixa de Assistência do Advogado de São Paulo. Essa plataforma tem a finalidade de dar apoio psicológico à advocacia, tá? E são conteúdos que ajudam a lidar com problemas emocionais e orientam sobre como amenizá-los. E o advogado que precisar de uma atenção individualizada, ele tem a chance de consultar um profissional, um psicólogo, né? Ele pode fazer essa consulta individualizada, e o valor dessa consulta virtual é subsidiado 50% pela OAB, tá? Então, o valor da consulta é de R$ 39,90. E a OAB paga a outra parte, tá? Então, para o advogado sai esse valor, R$ 39,90. Então, são essas ações, né, que a OAB está, essas e outras que não me ocorrem agora, mas que a OAB está demonstrando aí a preocupação em ajudar a nossa classe a passar por essa crise de uma forma menos dolorosa. Sim. Doutora, só para mudar um pouquinho de assunto, eu até comentei anteriormente sobre essa questão que eu tinha visto uma matéria falando, né? A gente está falando, brincando sobre essa questão das pessoas, muitos não terem acesso à tecnologia, só que tem outros que têm acesso até demais, né? Comandam bem aí uma rede social. E eu vi uma matéria
falando sobre o aumento das lives, né, feitas por advogados na internet, e que houve até um crescimento de alguns advogados que foram levados para o Conselho de Ética, porque esbarra. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente, a senhora, que eu sei que é professora, para poder explicar bem, naquela questão, né, que se refere à propaganda e à publicidade. Eu queria entender um pouquinho sobre o que é esse questionamento e que pode levar aí um advogado ao Conselho de Ética por fazer excesso de lives na internet. Sim. Então, Vanessa, existem meios legais, né, de realizar a divulgação do trabalho da advocacia. São meios permitidos no nosso Código de Ética, tá? Então, por exemplo, uma publicação de um artigo em veículos de comunicação, a participação em congressos, palestras, cursos, né, como palestrante, como professor, enfim, ou simplesmente participar de um congresso, como congressista, e aí fazer aí a sua propaganda, assim, de forma comedida. Então, tudo isso são formas do advogado dar publicidade do seu currículo, sem ferir o Código de Ética. O que o nosso Código de Ética proíbe é a mercantilização da profissão. Isso é proibido, tá? Ele não pode, por exemplo, em uma live, dizer ostensivamente, tá? Por exemplo, ó, se você está com um problema X, me procure. E aqui estão os meus contatos, se divulgar na live. Isso não pode, tá? Isso é proibido. O que é permitido é a divulgação de conteúdo genérico, sem fazer menção a casos concretos, tratados, por exemplo, pelo advogado no seu escritório. Então, é proibido o chamamento ostensivo de clientes, tá? Agora, o nosso Código de Ética, ele permite a publicidade informativa, tá? Através de sites, através das redes sociais. E com a pandemia do coronavírus, as lives passaram realmente a ser uma ferramenta de publicidade também, tá? E eu não vejo nenhum problema, contanto que sejam respeitados os limites legais, esses que eu acabei de dizer, tá? Ou seja, as lives, né, nas lives, os colegas, eles devem ser comedidos, eles não devem divulgar conteúdos específicos, né, do seu escritório, de casos que eles militam, e devem divulgar apenas conteúdos genéricos, de esclarecimento ao público, em geral sobre algum tema, né? O advogado é especialista naquele tema, não tem problema nenhum ele fazer uma live sobre aquele tema, sem identificar situações concretas, tá? Nós temos o provimento 94 de 2000, né, que é a norma da OAB, que dispõe sobre a publicidade, a propaganda e a informação da advocacia. E lá no artigo 7º desse provimento, tá, especificamente autoriza a participação do advogado, tá? Ele permite que o advogado participe em programas de rádio, televisão ou de qualquer outro meio de comunicação, tá? Inclusive eletrônico, tá? As lives então entrariam aí, devendo o profissional limitar-se a entrevistas ou a exposições sobre assuntos jurídicos de interesse geral, visando a objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais e instrutivos para esclarecimento dos destinatários. Então, essa é a norma, tá? O nosso Código de Ética, então, ele não restringe que o advogado, não proíbe que o advogado faça lives. Ele pode fazer, está dentro da previsão legal. A OAB Nacional, inclusive, está rediscutindo o nosso Código de Ética justamente no que se refere à publicidade, tá? Recentemente, ela lançou uma consulta pública para a classe sobre os limites da publicidade na advocacia, tendo em vista justamente a defasagem que nós temos hoje diante da modernidade, né, da era digital. Então, essa campanha que a OAB Nacional está promovendo para conhecer a opinião dos colegas a respeito da forma de publicidade, ela visa ampliar a discussão em relação à compreensão dos limites da ética, tá? E os seus avanços.
com a revolução tecnológica, nós temos que nos readaptar, tá? Nós temos que nos readaptar, mantendo sempre o prestígio da classe, né, e o prestígio da advocacia. Nós temos que olhar para a realidade sempre, tá? A realidade, como eu disse, esse nosso provimento é de 2000, tá? Já está defasado, é preciso rever. Tá? Não é possível proibir o advogado de fazer live, porque como é que ele vai se comunicar, se expor ao público, dar conhecimento ao público? Nós temos aí uma série de novidades jurídicas que o público precisa saber com relação a todas as áreas, mas especificamente nas relações de direito privado, nas relações do direito do trabalho. O advogado é o instrumento para trazer essas informações ao público. Ele só precisa fazer de forma genérica, né, comedida, e respeitar o artigo 7º do nosso provimento. Mas eu não vejo nenhum problema que mereça, né, restrição pura e simplesmente. Algum colega que cometeu algum excesso, falando, se autopromovendo e falando de casos concretos ou chamando clientes de uma forma ostensiva, esses casos precisam ser realmente olhados, né, mais de perto. Mas, no geral, eu tenho visto as lives aí dos colegas, eles estão bastante respeitosos com o nosso código de ética. Doutora, eu tenho aqui duas perguntinhas para fazer para a senhora, depois fazer o agradecimento de algumas pessoas que estão mandando mensagens através do nosso Facebook, né? Primeiro é o seguinte, como está aí a questão, como que a OAB vê essa questão da liberação dos detentos que se enquadram aí no grupo de risco? O que os advogados, o que a OAB tem falado sobre essa questão? Vou pedir para a senhora para responder de uma forma mais objetiva, para a gente poder fazer outra pergunta e também agradecer o pessoal que está nos assistindo. Ok. Então, Adriano, né? Adriano. Essa situação de liberação de detentos que estão em grupo de risco é preciso ser analisada também de forma bastante individual, tá? Nós tivemos um caso recentemente de uma pessoa que foi condenada a 24 anos em regime fechado por ter cometido um crime gravíssimo de homicídio com uma série de agravantes. Pessoa perigosa. Então, os detentos têm direito de serem protegidos para evitar o contágio. Então, por exemplo, se eles estão num grupo de risco, que sejam colocados em isolamento também, né, que seja respeitados os direitos do detento. Mas é preciso também olhar para a sociedade. A segurança pública também é um bem maior. Então é preciso sopesar, né? E não ir simplesmente liberando os detentos só porque eles estão no grupo de risco. Precisa ver também o risco que eles oferecem para a segurança pública. Exato. E eu acho que nas detenções, nas prisões, é possível fazer um isolamento para esses detentos que estão no grupo de risco, para evitar o contágio, né? Uma reestruturação física mesmo. Tá? Essa é a minha opinião. Eu acho que não deve ser liberado assim, simplesmente porque está no grupo de risco. É preciso ver, é preciso avaliar individualmente, caso a caso, que tipo também de detento, que tipo de pessoa que nós vamos colocar na convivência social novamente. A gente teve aí no final de semana, a gente viu um caso da justiça que liberou um dos cabeças, um grande líder de uma facção criminosa em São Paulo, com tornozeleira, 5 horas depois ele tinha estourado a tornozeleira e não se sabe onde esse cidadão, vamos dizer assim, está. Assim como ele, tem muitos outros aí também na mesma ou pior situação que a justiça botou na rua e que coloca a vida do cidadão de bem em risco, infelizmente, né? Doutora, como estão também as questões de guarda compartilhada nesse momento de isolamento? Está tendo reclamações ou os pais aí estão mais confiantes com essa questão? Vocês têm tido alguma reclamação em relação a esse caso? Ou as pessoas têm entrado em contato com os advogados para poder falar sobre essa questão, não?
essa é uma questão também muito delicada, viu, Adriano? Muito delicada. Por quê? Sempre nós temos que olhar todos os lados dos problemas, as partes envolvidas, né, e os valores envolvidos. Veja, se a guarda compartilhada compromete a saúde, a segurança do menor e dessas famílias, é preciso sopesar, tá? Tem casos em que a criança, por exemplo, convive numa família com a mãe, por exemplo, que está em isolamento, e o pai está saindo para trabalhar. Vamos imaginar essa situação, ele é um médico e está saindo para trabalhar todos os dias. Será que devemos preservar o direito de convivência do pai, tá, nessa situação que oferece um risco imenso para a criança, de ter contato com o pai que sai todos os dias para trabalhar no hospital? Só para preservar o direito do pai de convivência? Eu acho que não. Então, novamente, os casos precisam ser analisados individualmente e olhar as famílias como que estão cumprindo esse isolamento social e os riscos que oferece aos dois lados, as duas famílias e principalmente a criança. Tá? Então, tudo isso é preciso de análise criteriosa e individual. Quem vai fazer essa análise, no caso concreto, é o juiz. Tá? Com bastante critério, com bastante bom senso. Tá certo. Doutora, Ariadne Garcia fala aqui, deseja um bom dia, falando querida Maria José Soares. O Cláudio Ramos também fala aqui, esclarecedora a entrevista. Carmen Silva Moreira, destaque interessantíssimo quanto às questões tecnológicas e imprevistos que podem ocorrer nas audiências telepresenciais. Rosângela Almeida também, dando um abraço. Sandrão, Carmen Silva, Jorge é incrível mesmo, Jorge o Júnior, aí o pessoal está falando do Jorge lá que a senhora falou. Alexandre Volpiani também, presidente, como que é? Que me representa, Renato Francisco dando um bom dia, Rosângela Almeida também. Com certeza é importante orientar os advogados sobre lives, muitos estão abusando da publicidade, que a senhora falou agora há pouco aí. Soraya Costa, a OAB Osasco, a presidente e vice-presidência da casa, pela iniciativa de esclarecer os préstimos, benefícios que a advocacia realiza em sociedade, bem como toda a equipe, em especial o Jorge, que está sempre atento aí a tudo que acontece. Bom, essas são algumas pessoas que mandaram aqui o seu bom dia para a gente durante a entrevista da senhora. Doutora, a gente quer agradecer demais a senhora por esses esclarecimentos, tá bom? Queremos aqui deixar o nosso espaço aberto para que em outras oportunidades a senhora venha também esclarecer outras dúvidas que surjam aqui por parte da nossa equipe, daqueles que nos assistem, até mesmo da senhora ou da sua equipe que julgue aí algum assunto interessante para ser passado para a população. Pode contar aqui com o canal do Giro SA e com toda a nossa equipe, tá? Com certeza. Vanessa? Posso me despedir? Eu também quero. Pode, claro, deve. Ter todo o tempo aqui. Quero agradecer a doutora pela participação e pela aula de direito, né, que a senhora deu aqui pra gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, Vanessa. Vocês são muito simpáticos, muito carinhosos. Muito obrigada. Que isso. E eu quero dar aqui uma palavra final para os meus queridos e queridas colegas e amigos advogados. Eu quero dizer que o momento é de união e que nós precisamos encontrar a possibilidade de trabalhar dentro desse campo de adversidade e conflito para oferecer alternativas de reconstrução do futuro, com ações que sejam capazes de trazer mansidão, paz e esperança para aqueles que nos procuram e procuram a nós, advogados e advogadas. Nós somos importantes para ajudar na reconstrução de tudo que requer nossa intervenção. Seja uma pequena ação, seja um aconselhamento, seja o que for. Quando nos procuram como profissionais, nós temos esse dever. Nós somos defensores da justiça, da cidadania, da igualdade.
vamos fazer valer o artigo 133 da Constituição Federal. E estou aqui à disposição de todos, advogados de Osasco, se precisarem, todos têm o meu contato, que foi divulgado, pelas redes sociais, para que vocês tenham acesso a qualquer problema que eu possa ajudar, estou à disposição. Um bom dia a todos. Obrigado, doutora. Bom Nós dia, que agradecemos. Doutora, muito obrigada. Nós que agradecemos a senhora pela participação, por ter tirado um tempinho para falar com a gente. Muito obrigado mesmo. Tá bom? Tenha um ótimo dia. Obrigada.